Boa noite, queridos. Vamos ficar de pé. Um abraço ao seu irmão que está ao seu lado. Diga a ele que Jesus te abençoe rica e abundantemente. Amém? Você pode dar um abraço nessa pessoa? Dizer para ele assim: seja bem-vindo à casa do Senhor. Amém, amados? Que tenhamos um culto de adoração e louvor ao Rei, porque Ele já se faz presente no nosso meio. Você crê assim? Levante suas mãos aos céus. Diga assim: Senhor Jesus, eu me apresento a Ti nesta noite. Diga assim: eu libero o meu coração para receber o que Tu tens reservado para mim. Diga: Senhor Jesus, quebre todo o mal, toda palavra contrária. Diga: em nome de Jesus, eu Te adoro e preciso da Tua presença em minha vida nesta noite. Diga assim: eu abro o meu coração e tenho certeza que receberei a graça e o amor e o poder de Deus sobre a minha vida. Diga glória a Deus, diga amém, e aplauda a Cristo Jesus, mais forte para Ele.
noite de quebrar cadeias, amém? E nós servimos ao Deus que quebra todas as cadeias. Aleluia! Glória a Deus. Que nós possamos fechar os nossos olhos essa noite. Agradeço a Deus pelo seu dia de hoje, por essa oportunidade de estar aqui adorando e bendizendo o nome dEle. Oh Senhor, derrama a Tua glória aqui sobre nós, Pai. Nós estamos te esperando, Pai. Nós somos a Sua noiva, Senhor, nós estamos te esperando.
Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. Diga isso a ele essa noite. É só bater que entrar. É só bater que entrar. Diga, eu já coloquei declare, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Vamos cantar do início, minhas lamparinas. Minhas lamparinas estão acesas. Só estamos esperando o Senhor. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Tu és bem-vindo, Senhor. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos Aleluia! Nós estamos te esperando, Senhor. Cante comigo assim, tem fogo. Tem fogo. Que era lindo assim. Meu noivo, eu abro a minha casa. Aumente a intensidade, aumente a intensidade. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperava, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui.
nome dele, adora o nome dele. Pega as suas mãos aos céus, exalte o nome dele essa noite. Diga bem forte, Maranata. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e vem. Declare: o descendente de Davi, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia o ruja, e que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia! Glórias a Deus. Vamos dizer a última vez: que ruja o leão. Que ruja o leão. De Jesus. Que ruja o leão.
chover, Senhor. Faz chover sobre a tua igreja. Cura, milagres e prodígios. Ó Senhor Jesus, faz chover sobre esse lugar. Faz chover sobre Vila Rosalie. Nós entendemos que esse bairro precisa do teu poder. Nós entendemos que a tua chuva, ó Pai, sobre esse bairro vai criar uma atmosfera diferente. Ó Pai, entra sobre cada rua, sobre cada lar deste bairro. Nós entendemos que nesse bairro se encontram várias igrejas que foram abertas, Senhor, mas eu acredito que foram abertas pela tua devida ordem. Eu quero colocar todos os pastores de Vila Rosalie em tuas mãos, os líderes evangélicos, que eles possam se unir por esta cidade, Senhor, por esse bairro. Nós queremos quebrar todo espírito de potestade nesse bairro, toda ação maligna que seja agora, ó Pai, detonada em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em cada esquina, em cada, ó Pai, lugar desta cidade, em cada esquina deste bairro, que seja quebradas maldições lançadas. Faz chover sobre este lugar, faz chover sobre a vida, Senhor, deste bairro e das pessoas que moram neste bairro. Que toda palavra contrária caia por terra em nome de Jesus. Nós entendemos, ó Pai, que uma palavra tua pode mudar qualquer situação na vida das pessoas que residem nesse bairro. Toma em tuas mãos, Senhor, que toda palavra de maldição seja quebrada em nome de Jesus. Que as igrejas locadas neste bairro possam, ó Pai, visualizar o poder que está sobre a igreja do Senhor. Que nós possamos profetizar e declarar um bairro cheio da tua unção, com salvação, ó Pai, na vida, ó Pai, das pessoas que entram neste lugar. Que toda, ó Pai, maldição seja quebrada em nome de Jesus. Eu oro agora por nossa igreja, por este lugar onde nós entramos para fazer culto, Senhor, e cultuarmos. Estamos vivendo o ano da travessia, nós estamos vivendo o tempo do cuidado, Senhor. E tu há de enviar pessoas que precisam, ó Pai, de um cuidado especial. E nós estamos aqui para cuidar dessas vidas, cuidar dos mancos, dos feridos, aqueles, ó Pai, que precisam de um remédio. E nós entendemos que há um bálsamo em Gileade, Senhor. Que esse lugar seja uma Gileade para cuidar de vidas e de pessoas. Toma os departamentos desta igreja, todos os departamentos que hoje estão funcionando com as devidas pessoas no seu lugar.
Nós vivemos o tempo do alinhamento e hoje nós temos tudo para crescer. Muitos não resistiram ao tempo do alinhamento, porque o tempo do alinhamento há confronto, o tempo do alinhamento há confronto na alma, no espírito, no corpo, nas decisões. Mas entendemos que a tua casa está arrumada e agora é o momento. Te pedimos que os convidados entrem, que as pessoas entrem, ó Pai, para que vejam a glória do Senhor manifesta em nossas vidas. Toma todos os projetos que estão por vir nesta igreja, todos os projetos, Pai, que estão no coração dos departamentos. Toma em tuas mãos, Senhor, os meses que estão separados para adorarmos o teu nome. Toma o jejum de Daniel que está chegando, toma as 24 horas de oração que está chegando, Pai. Nós entendemos que a oração pode dominar as nossas vidas e criar oportunidades, Pai. Faz chover neste lugar, faz chover nas nossas vidas, faz chover nas nossas vidas, faz chover nas nossas vidas. Levante suas mãos, queridos, que Deus possa fazer chover na sua vida. Faz chover nas nossas famílias. Visita as nossas famílias, faz chover nas nossas famílias, faz chover no nosso interior, faz chover nas nossas vidas, Senhor. Quebra, Pai, e faz chover, e faz chover, e faz chover sobre nós, Jesus, e faz chover, e faz chover sobre nós, Jesus. Visita a nossa geração, visita os nossos filhos. Visita os nossos filhos, Senhor. Visita, Pai, que nós tenhamos paz por todos os lados. Nós declaramos isso no nome de Jesus. E faz chover. Faz chover. Eu vejo uma pequena nuvem no tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai chover, vai chover, vai chover. Se pedirmos, Jesus virá. As palmas como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus, então clame por Ele, então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Vai chover, vai chover. Igreja, como chuva, como chuva, chuva de bênçãos. Chuva que vem para limpar, para lavar esse lugar de toda impureza.
para purificar a Vila Rosali, para purificar as nossas vidas. Traz a tua chuva, Senhor. Se você crê nisso, aplauda Ele nessa noite. Aleluia, nós adoramos o teu nome, Jesus. Aleluia. Corta minha voz, você não escutou, né? Aplauda mais forte a Jesus. Amém. Dê um beijo nessa pessoa, um abraço. Diga para essa pessoa: você está no lugar mais feliz desta terra. Sabe onde você está? Na casa do Senhor Jesus. Amém, amados? Tome seu lugar. Tome seu lugar, por gentileza. Sente. Quem esteve aqui pela manhã, levante a mão. Deixa eu olhar por aqui. Quem esteve aqui pela manhã? Culto bom, né, gente? Né? Eu acho que poucas pessoas, né? Tivemos aqui quase 90 pessoas de manhã, mas são poucas pessoas que estão aqui hoje, que tiveram no culto da manhã. Então, eu convido você, né, a estar no culto pela manhã, que tem sido uma bênção aqui nas nossas vidas. Deixa eu chamar aqui a Alcineia, que vai trazer alguns anúncios para a gente. Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Boa noite, irmãos, a paz. Anúncios da semana. Terça-feira, culto da família. Quinta-feira, quinta profética, 19h30, culto da família, 19h30. Domingo, culto pela manhã, EBD. A nossa EBD está bombando. Então, quem não está participando da EBD está perdendo. Então, esse é um convite que eu faço a todos que não participam da EBD, né? Crescimento espiritual. Então, nós estamos aguardando vocês, domingo, às 8h30, EBD dos adultos, EBD para os jovens e EBD para os juniores. Então, é para a família toda, tá? Estamos aguardando vocês. E, à noite, esse culto de louvor e adoração. O departamento infantil está precisando de ajuda. Que tipo de ajuda? Ajuda humana. Então, as pessoas que estiverem interessadas, que sentem que têm o dom de trabalhar com o Ministério Infantil, procurar, né, ali a equipe do Ministério Infantil, pode procurar a Marcinha, pode me procurar, que a gente indica. Então, quem tiver, que sente no coração que pode dedicar um domingo no mês, gente, não é todos os domingos, não, vocês não vão ficar presas lá, tá? Um domingo no mês, ou uma terça-feira, ou uma quinta-feira, tá? Então, se Deus falar ao seu coração, nos procure para dar seu nome, nós vamos fazer um treinamento, se você quiser participar. E outro departamento também que está precisando é o da recepção. Se você acha que você pode atender aqueles que estão chegando, dar umas boas-vindas, também pode nos procurar. Eu quero participar do departamento de recepção, eu quero participar do departamento infantil. Então, deixa Deus falar no seu coração, né? Coloque a sua vida à disposição do trabalho da igreja. Outro anúncio, vamos lá. Curso Aliança, que é o curso de casais, inscrições abertas, início vai ser em março. Quem estiver interessado, procurar a Silvânia e o Daniel, hoje eles não estão aí, mas o Léo e a Fernanda estão, tá? Então, falar com o Léo e a Fernanda no final do culto. Culto de mulheres, dia 13 de fevereiro, 19 horas. Mas o culto não é só para as mulheres adultas, para as adolescentes, para as jovens casadas, né? Jovens solteiras também podem participar. O culto é feminino. E em fevereiro nós teremos um bate-papo, será um bate-papo feminino. O tema é tempo de cuidar.
Quem trouxer uma visitante que está no culto pela primeira vez, vai ganhar um mimo da diaconisa Márcia, tá? Então, se preparem, mulheres, vai ser bênção. Outra coisa, as inscrições para o nosso batismo também já estão abertas. A data do batismo, dia 26 de abril, é o último sábado. Quem estiver interessado, eu quero me batizar, pode me procurar. Eu vou estar lá embaixo hoje, no final do culto, pode me procurar. Só que esse dia não é só para o batismo, é um passeio de confraternização também com os outros irmãos, porque se a pessoa vai batizar, nós temos que ir para nos alegrarmos juntamente com eles por esse ato. Então, todos os irmãos estão convidados, nós estamos já anunciando desde já, para vocês já começarem a pagar, porque as vagas só vão ser reservadas mediante o pagamento. Posso pagar no cartão? Pode, vai ter um acréscimozinho, mas você pode pagar no seu cartão. Tá? Então, vê quantas pessoas você quer levar, você vai com você, sua família, vê lá, faz as contas direitinho. O valor do passeio, R$80. Esse passeio é a entrada do sítio, é o ônibus, e nós vamos fazer um churrasco. Então, nós já colocamos o valor da carne, linguiça, essas coisas todas, no passeio, junto com o passeio. Que aí ninguém vai dizer assim, não vou levar. Então, a carne já vai estar garantida. Depois a gente só vai distribuir o arroz, as outras partes, né? Mas vai ser top. Então, se preparem para o nosso batismo. E aí, qualquer coisa, qualquer dúvida, quem tem meu zap pode me chamar lá no zap, pode falar comigo ali embaixo também após o culto, tá bom? Rafa vai falar e depois o Rogério, tá bom, gente? Orem e participem das atividades da nossa igreja. Boa noite, a paz do Senhor, meus irmãos, amém? Estou muito feliz, gente, graças a Deus. Amanhã começa a nossa primeira aula do nosso seminário de teologia. Dia 13, finalmente chegou, graças a Deus, tá bom? Então, eu queria informar, obviamente, que a gente ainda tem algumas vagas, tá? A turma ainda não está completamente fechada. Se você ainda tiver interesse de estudar, você pode me procurar ao final do culto e a gente vai estar fazendo a sua inscrição, né, efetuando a sua inscrição, porque ainda há uma vaga para você que quer estudar, né? Eu me recordo de quando o pastor Ney, a gente conversou pela primeira vez, uma das primeiras vezes sobre o seminário aqui na igreja. Eu tinha voltado, estava voltando do trabalho, pastor. Estava com um shortinho até aqui, com a blusa do trabalho, e a gente conversando sobre as coisas do seminário, né? Então, assim, o que eu penso? Penso que esse projeto de ensino, esse projeto de teologia, ele nasce primeiramente no coração de Deus. E uma vez que nasce no coração de Deus, desce até o coração do nosso pastor. E o pastor, por sua vez, conversou comigo, né? E a gente deu andamento. Então, eu gostaria que você aplaudisse a Deus pela vida do pastor Ney. Você pode aplaudir, gente? Eu lembro, pastor, quando eu estava passando aqui para a igreja, que eu estava visitando, eu lembro de uma coisa que o pastor falou que eu achei a proposta muito interessante. Ele falou assim, você que está visitando, foi na semana da virada, ele falou assim, você quer estar numa igreja que ora, que o seu pastor ora, é uma igreja espiritual. Aí uma proposta interessante, eu gostei dessa ideia. Não são todas as igrejas que a gente vai e a proposta é, você quer estar numa igreja espiritual. E eu gostei da proposta, eu falei, aqui é um bom lugar. Aqui é um bom lugar para crescer, aqui é um bom lugar para cultuar, aqui é um bom lugar para adorar a Deus. Então, eu agradeço primeiramente a Deus e também agradeço pela vida do nosso pastor, por esse projeto. Ele nasceu no coração do pastor, foi passado a mim, mas eu agradeço mesmo, pastor, tá bom? Pela sua confiança, por esse desejo que o pastor Ney tem de fazer com que a sua igreja seja uma igreja bíblica, uma igreja espiritual, uma igreja que ora, uma igreja que se dedica na palavra de Deus, tá bom? Então, amanhã vamos estar dando início. Se você tiver interesse, mais uma vez, pode me procurar ao final do culto. Qualquer dúvida, estou lá embaixo para tirar qualquer dúvida, para fazer a inscrição, tá tudo certinho. Em nome de Jesus. Amém, gente? Amém, amém mesmo, gente? Amém. Amém, Rogério.
pego. A palavra. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Estão todos bem mesmo? Amém. Eu vou falar aqui sobre o acampamento jovem, né? Quem teve ontem aqui no Esquenta? Pouca gente, né? Pouca gente que veio hoje, que teve ontem no Esquenta. Ontem a gente começou, lá em cima também, ontem nós começamos o nosso Esquenta, que na verdade a gente sempre diz que o acampamento ele não começa no dia lá do evento, mas começa antes, que as pessoas vão se conhecendo, ali vai tendo uma comunhão. Então a gente fez o Esquenta, eu senti falta de alguns jovens, né? Mas veio um bom número de jovens já para trabalhar com a gente. E dentro desse trabalho, eu queria dizer para vocês que nosso acampamento ele vai ser no Carnaval e ainda temos algumas vagas, né? Nós estamos pensando em levar 2 ônibus de jovens e a gente já está quase chegando lá, são poucas vagas que tem agora. Então, nós estamos fazendo algumas ações para ajudar alguns jovens que têm um problema, às vezes, financeiro. Uma das ações é uma rifa, né, que a gente fala que é rifa, que agora a gente tem 3 modalidades de sorteio. Quem ganhar vai ganhar uma ida ao acampamento gratuitamente. O segundo prêmio seria uma churrasqueira, né, que foi doada para a gente vai sortear, e um tratamento capilar para feminino, né? Ou é uma escova, se eu não me engano, ou um tratamento. Então, as pessoas têm serviços, doam para a gente, e a gente vai e sorteia. Então, o valor, são 100 números, o valor é R$50, acho que nós já vendemos metade dos números. Se nós se a gente conseguir vender todos os números, a gente coloca 7 jovens para dentro do acampamento. Isso vai ser uma bênção, porque a gente vai conseguir abençoar jovens que não têm condições, né, de estar ali e que precisam. Eu estou tendo um feedback. No começo a gente teve uma dificuldade com os jovens, mas agora a gente está tendo um feedback de muitos jovens querendo ir e muitos testemunhos, assim que você fala assim, cara, esse cara tem que estar aqui dentro do acampamento, que realmente precisa. E às vezes a gente quer ajudar, mas a gente não tem condição também de ajudar todo mundo. Então a gente faz essas ações para que a gente possa levar o máximo de jovens para esse trabalho lá de acampamento jovem, que vai ser no Carnaval. Carnaval, justamente o evento que acontece no mundo, que leva muitos jovens para viver uma vida mundana, longe de Deus. Então, é um divisor nesse momento que a gente está fazendo. Um evento da igreja, num período que Satanás está fazendo um trabalho lá fora, onde jovens estão se drogando, se prostituindo, fazendo diversas coisas longe da presença de Deus. E uma das coisas que a gente está fazendo para ajudar nesse evento é uma jantinha que tem lá embaixo hoje. Eu acho que a maioria de vocês está sabendo. É um espeto com arroz, farofa, bolha campanha, que é o famoso carioquinha, né? Então, é R$10. Então, se você quiser nos ajudar e também quiser comer um churrasquinho hoje, uma jantinha, um pratinho, vocês sabem que a gente está fazendo isso aí direto, fizemos já da panqueca e hoje é um espeto de churrasco que a gente vai estar fazendo lá para ajudar nesse evento. Amém, gente? Então, se você tem um jovem ou se você tem a condição de abençoar alguém, não deixa Deus te usar, abençoa alguém. Mas se você, Rogério, eu não tenho essa condição de abençoar, mas eu posso comprar a jantinha. Tu compra a jantinha, que pode ter certeza que vidas vão estar lá dentro e você vai ter participado disso. E você também vai ser uma das pessoas que semeou nesse trabalho e o resultado também tem ali o seu esforço e a tua contribuição. Amém, gente? Então, a gente começou com o Esquenta. Eu aviso os jovens aqui que a gente vai dar continuidade no Esquenta. E você que ainda quer uma vaga, é só procurar. Me procura, ou então procura a Karina, que a gente passa para você. Obrigado pela oportunidade a todos. Um bom culto. Amém. Vamos lá, queridos, vamos dar continuidade. Nossa igreja, nesse tempo do ano passado, vocês sabem que nós passamos por um alinhamento, passamos por uma arrumação da casa. Quem gosta de arrumar a casa aí, diga amém. Muitos gostam de arrumar a casa, mas também gostam de botar alguns produtos novos, sim ou não? Então, essa é a oportunidade de você aqui na igreja, que deseja entrar num departamento, essa é a hora.
porque vai ter um momento que você vai ficar na vaga para entrar em algum departamento. Entenda isso. Você vai ficar em espera para um departamento. Então, essa é uma boa oportunidade para você se juntar. Pensa num projeto. Pensou em um projeto? Agora eu vou te contar o projeto. O projeto é uma arena. Uma arena. O projeto é uma arena que vai ser uma mini-cidade. Mini-cidade. Então, o que é uma mini-cidade? Tem várias coisas. Esse é o projeto. Tu pensas num projeto onde nós vamos ter pessoas estudando e esse estudo, essas crianças vão receber uma informação sobre Cristo Jesus. E todos aqueles que matricular essa criança no colégio, ela vai entender que nós vamos ensinar a palavra de Deus. Pensou? Pensou nesse projeto? Pensou numa sala onde você vai, psicologicamente, um psicólogo cristão, cuidar de crianças e adolescentes. Pensou nisso? Pensou em consultórios onde o dia todo nós vamos ter pessoas que vão entrar e vão sair sendo cuidadas por um psicólogo evangélico que vai cuidar de várias doenças da alma. Pensou? Esse é o projeto. Você acha que um projeto como esse não vai ter ataques? Hein? Um projeto como esse tem ataque ou não tem? Tem ataque. E você acredita que tem pessoas que não concordam com um projeto desse? Não sei se você está aqui, né, e não concordar com um projeto desse. Você sabia que tem pessoas que não concordam com o projeto de uma cafeteria na igreja? Que dizem que é comércio? Entendeu? Mas Deus vai enviar pessoas que têm um compromisso e acreditam nesse tipo de projeto. Agora, esse projeto que nós temos é o projeto de um sonho desde o início dessa igreja. Deus já nos deu a terra, mas muitos não vão nos acompanhar até a iniciação e o final do projeto. Mas vai ter um tempo que os que não estão aqui vão voltar e vão querer o posto que tinha, já não vão ter mais. Vão ser pessoas que vão nos assistir. Então, o convite está aberto para que você seja um desses que vai fazer esse mecanismo andar de uma forma diferente. Amém? Amém, queridos? Tem gente que diz assim, Deus falou comigo. O que mais eu tenho ouvido nesse tempo é que Deus falou comigo. Eu sou pastor evangélico há 25 anos. Sabe, Deus fala comigo. Mas Deus não anda falando comigo todos os dias assim, não, no meu ouvido, não. Você ouve Deus falar todos os dias com você? Eu ouço através da palavra, Deus fala comigo, amém? Mas aquele feedback, eis que eu digo a você que eu acho que a gente não tem essa coisa, não. Mas muita gente tem isso, né? E eu não condeno, mas eu acho que eu devo estar assim, um pouco sem assim o desejo de Deus falar comigo, sabe? Mas quando Deus fala, acontece. Amém? E outra coisa, a nossa escola bíblica dominical não está reformulada. Alguém perguntou, pastor, não vai voltar as revistas? Eu, nesse primeiro período, de janeiro até março, eu estou produzindo todas as aulas da escola bíblica dominical. Nós falamos sobre Paulo, onde Paulo, ele agradece aqueles que estiveram com ele. Eu abri essa primeira. E agora nós estudamos no domingo agora, hoje, né? Falamos com quem está o controle, sabe? O controle da sua vida. Então foi uma aula assim muito especial para a gente. Eu gostaria muito que você fizesse uma visita à Escola Bíblica Dominical, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Nós estamos desenvolvendo temas pertinentes e o tema hoje, quando chegar, você vai saber o que você vai estudar. Eu acho isso muito bom. Você sabe o que você vai estudar no dia. Então, isso é muito bom. Você recebe a apostila. Nós não estamos cobrando a apostila a ninguém, sabe? Revista era paga, mas nós não estamos cobrando a apostila a ninguém. Então, nessa oportunidade, espero que esses primeiros 3 meses, você vai ver logo, né? Autor, pastor Ney Teodoro.
Então, eu estou escrevendo todos esses 3 meses. Essas escritas vai virar uma revista para que a gente venha, num tempo hábil, repetir no ano que vai vir, que é o ano de 2026, e assim sucessivamente. E nós estamos produzindo e vamos produzir a nossa própria revista de Escola Bíblica Dominical. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém mais forte? Eu estou convidando o pastor Ildomar para ele passar 6 meses aqui com a gente. Quem conhece o pastor Ildomar? Né? Ele vai passar 6 meses aqui com a gente fazendo o quê? Me ajudando a fazer todo esse trabalho de escola bíblica dominical, colocando tudo isso, os estudos que tem que ser feito em ordem. Nós vamos ter discipulado, nós vamos ter primeira vez, você chegando, vai ser algo assim extraordinário. Todo o material pronto. O que é o material pronto? Você vai ter todas as revistas prontas na tua mão. Aquele que chegar, você vai ter o bem-vindo à igreja. O que é o bem-vindo à igreja? Contando a história da igreja, a história do pastor. Quem está entendendo? Tudo isso esse ano vai acontecer. Sabe? Uma igreja organizada. Amém, amados? Organizada e um povo que respeita a sua liderança. Quando você olhar para mim, você me respeite. Amém? Respeite a sua liderança como pastor. Creia nos seus profetas, né? E você prosperará. Então você tem que crer na palavra que sai do altar. Amém, amados? Tem várias vidas aqui que eu lancei uma palavra de bênção, e eu só lanço palavra de bênçãos. E aconteceu, e o milagre aconteceu. E essa terra aqui, digo para você, essa terra aqui é fértil. Pode semear, que eu garanto para você que você vai colher. O amém foi curto, mas eu vou repetir mais uma vez. Você pode semear, que eu garanto que você vai colher. Garanto isso que você vai colher. E muitas pessoas ainda vão vir atrás desta terra, sabe? O problema é quando não encontrar mais lugar para semear, mais terra para semear. Então, nós vamos viver esse período. E outra coisa que eu quero contar para você, nós estamos, a partir de março, nós vamos fazer um podcast toda semana, toda sexta-feira. Eu vou receber pessoas da igreja. Vamos supor, você dá aula num colégio, você é dono de um colégio, eu vou te receber, fazer um programa só para você com a Nova Vida. A nossa web rádio, ela vai começar a funcionar através disso. Eu vou começar na web rádio. A web rádio, você vai sintonizar na tua casa, você vai ter uma palavra do pastor, você vai ter questões da própria igreja. Queridos, uma igreja que tem uma revista, que tem uma rádio, que tem um desenvolvimento. Olha o que eu estou te dizendo, nós vamos chegar a vários lugares. Você está entendendo? A nossa mini cidade, que vai ser a nossa arena, olha o que eu estou dizendo para você. Lá nós vamos ter 3 cultos. Um culto de manhã, um culto à tarde e um culto à noite. Entenda o que vai acontecer. Você vai ter de fazer, sabe o quê? Você vai ter de se inscrever para cada culto, porque você não vai ter lugar para sentar. Então, aqueles que se inscrever e receber o código por telefone, você vai colocar lá próximo à pessoa que estiver na porta, e a roleta vai andar. Culto de manhã, culto de tarde, culto à noite. Você vai ver isso acontecer. E você que está aqui vai fazer parte desse projeto. Você está entendendo? Esse é o sonho. E todos os sonhos que eu conto nesta igreja, todos eles foram realizados. Você vai crer que há profeta nesta terra para esse novo sonho, porque esse aqui foi o antigo, não é isso? Esse aqui foi o antigo, sim ou não? Cafeteria foi o antigo, os 2 terrenos foram antigos também. Eu estou te dizendo o novo sonho, o novo projeto. E eu desejo que você faça parte disso. Amém, amados? Hoje se dá início à Arena de Nova Vida. Hoje se dá início ao Colégio Nova Vida de Ensino. Hoje se dá o início a um estúdio de podcast. Hoje se dá o início a uma visão nova de web rádio, sabe? E vários outros projetos que serão lançados. Hoje se dá o início
desse novo projeto. E você vai ver acontecer. Conte essa história para os seus vizinhos, para os seus colegas, que está vindo aí uma grande multidão. Creia assim. Creia assim. Amém, amados? Nós vamos fazer o nosso ofertório agora nesse momento. E o ofertório, você sabe que... Gente, você não sabe o tamanho da minha alegria. Sabe? Já viu quando você demora 3 anos para ver algo acontecer porque você não deu ouvido à voz de Deus naquele tempo? E Deus te fez sofrer 3 anos por causa de algumas coisas. E hoje nós acabamos com aquilo que tinha que ser definido na nossa igreja. Então hoje eu posso contar projetos para vocês. Amém, amados? Muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado. De púlpito eu digo muito obrigado. E muito obrigado. Amém, amados? Vamos fazer o nosso ofertório? Se você puder hoje ofertar, dizimar, nós temos aí um mês de janeiro para vencer, e estamos vencendo, estamos pagando nossas dívidas, pagando tudo aquilo que nós temos mensalmente aqui na nossa igreja, e mais uma vez eu peço sua ajuda, a sua colaboração e o seu amor a esta obra. Amém? Você pode ficar de pé para a gente orar. Quer dizer, a sua mãe disse que eu já te batizei, só falta agora fazer o quê, ô Daniel? Tem que confirmar. Vamos orar, fazendo 10 anos aí, ó. Peguei no colo, ainda pego no colo, né? Ainda pego no colo ainda, né? Tu vê a Sara da Daniela, imensa, né? Também peguei no colo, e hoje está uma meninona. Eu me sinto muito feliz de ver essas gerações crescendo, sabe? Casamento que eu fiz aqui de jovens aqui, meu Deus do céu. É um sonho muito grande ver essas pessoas crescendo. E aqui está mais uma para a gente orar. Estendo as mãos, Pai, em nome de Jesus. Quero abençoar a vida da Laurinha agora nesse momento, que completou mais um ano de vida, Pai, 10 anos de idade. Muito obrigado pela vida dela, nessa idade, dança no altar, Pai. Declara a Tua graça sobre a vida dela através da música, da dança. Obrigado, Jesus. Acompanha a vida dela nesse novo tempo, neste novo ano de projeto, de bênção, Pai,
que tu estás reservando para a vida da tua filha. Nós abençoamos a vida dela. Em nome de Jesus, por mais um ano de vida, digam todos amém. Vamos aplaudir Jesus. Deus abençoe. Amém. Você pode ficar de pé por um instante. Você vai receber uma autoridade eclesiástica. Hoje, uma autoridade eclesiástica, e sempre eu faço, que é o pastor Leomil, que eu sempre convido para pregar no início de ano, um domingo aqui, e ele aceitou com o coração. Você recebe ele com aplausos. Pastor Leomil, mais forte. Pai em Cristo, eu oro pelo teu filho que hoje vai usar este púlpito para, ó Pai, ser o porta-voz. Que não saia nada da vida dele que não seja da tua palavra, Pai, que já foi lançada sobre a vida do teu filho. Nós entendemos, Pai, que tu és o Deus que faz aquilo que o homem não pode fazer. E aqui está o teu filho, Pai. Aqui está o teu filho. Eu abençoo em nome de Jesus. Amém. Digam todos amém. Tome seu lugar, queridos. Amém. Paz, irmãos, você está bem aí? Acho que todos aqui me conhecem. Para quem não me conhece, eu me chamo Leomil, carinhosamente chamado por todos de Léo. Sou pastor na igreja de Nova Vida, lá em São Mateus. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de vir aqui nesse lugar, eu sempre peço ao meu pastor para orar por mim. Na virada do ano, nós tivemos um culto de virada, como teve aqui. Eu estava em casa de tarde, me ajeitando. Devia ser por volta de umas 2 horas, mais ou menos. Eu estava estudando a palavra que eu ia pregar. E o Espírito Santo falou para mim assim: antes de você ir para a igreja, liga para o pastor. Antes de você ir para a igreja, passa lá em Vila Rosalie e pede para ele orar por você. Porque quando eu assumi a Igreja Nova de São Mateus, ainda como diácono, e foi num domingo de manhã, o pastor Ney, junto com o diácono Felipe aqui na frente, fizeram uma oração pela minha vida. O pastor Ney pôs as mãos sobre mim. Era um desafio muito grande. E eu creio que a oração, as palavras que saíram da boca dele, fizeram muito efeito sobre a minha vida. Foram palavras que me deram a oportunidade de entender que o Espírito Santo é quem faria tudo no meu lugar. Amém, irmãos? Amém? É o Espírito Santo quem move a nossa vida. E todas as vezes que eu tenho uma oportunidade, eu sempre peço ao meu pastor para orar por mim. É muito bom quando você tem alguém sobre você. É muito bom quando você tem alguém que olha o que você está fazendo e não bate só nas tuas costas e diz: ó, está tudo maravilhoso. Não, isso aqui tem que ajeitar, aquilo ali tem que resolver, isso aqui tem que ir para cá. Porque senão a gente acaba alcançando uma autossuficiência. Isso não é bom, irmãos. Hein, irmãos? Isso não é bom. Eu, durante essa semana, eu estudei para falar sobre travessia. Eu ia falar com vocês sobre Josué capítulo 3, que eu queria falar sobre pés enxutos, o cuidado de Deus. Só que ontem eu estava estudando, como eu sempre separo um tempo para ler, e eu fui assim envolvido muito grande pela presença do Espírito Santo para falar algo com vocês hoje, que eu acho que também faz parte de uma travessia, que é onde a gente precisa saber qual é o nosso lugar. E quando a gente sabe aonde é o nosso lugar, a gente sabe o que a gente precisa fazer. E aí eu queria que você virasse para o seu irmão e perguntasse para o seu irmão assim: o que você veio fazer aqui hoje? Agora pergunta com mais vontade para ele poder acordar. Eu não queria que você saísse daqui hoje, irmãos, sem ser um instrumento das mãos de Deus. Eu não queria que você passasse por aqui hoje e entendesse que foi apenas mais um culto. Eu tive mais uma vez lá na igreja, fui lá, bati o meu cartão, porque não é isso que Deus espera de mim e de você. Amém, irmãos? Amém, irmão? Abra sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu João,
capítulo 3, no versículo 22. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 22. O pastor falou sobre sonhos. Eu me lembro perfeitamente quando a igreja era só ali. Quantos milagres nós vimos acontecer aqui nesse lugar. Veio a segunda parte, o segundo terreno, muitos mais milagres nós vimos acontecer. Ele falou aqui na terça-feira, eu estive aqui na terça, e ele falou sobre a maquete que ele fez de pedra. Irmãos, eu estou lá em São Mateus reformando mais salinhas. E hoje os irmãos trabalhando lá incansavelmente durante o dia. Enquanto eles trabalhavam, eu falava para eles assim, gente, eu só pensei em colocar piso no chão e na parede, mas está acontecendo tanta coisa que se eu soubesse que era isso tudo, a gente nem tinha começado. E aí eu fico pensando que eu só pensei em botar piso no chão e na parede. E é uma trabalheira danada. Imagina um sonhador como o meu pastor, que contou tanta coisa boa que vai acontecer no ano de 2025 aqui nessa igreja. Se eu posso deixar uma palavra para vocês, diante de tudo que eu vou dizer hoje, confie no sonho do seu pastor. Porque se hoje você está sentado aqui, numa cadeira como essa, num ambiente como esse, se a sua família está sendo abençoada, é porque um dia Deus colocou o sonho no coração dele e ele entendeu que era a voz de Deus falando com ele. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Não duvide, porque aqueles que duvidaram não entraram em Canaã. Aqueles que duvidaram não entraram na terra prometida. Não haja dúvida no seu coração. A fé, ela combate com duas coisas. A primeira é a incredulidade e a segunda é a dúvida. O que impede muitas pessoas no tempo de hoje de viver o que Deus tem preparado e já liberado para a vida delas é que elas duvidam de que até Deus pode fazer. Jamais duvide de algo quando Deus falar que Ele vai fazer, porque Ele faz. A palavra do Senhor diz assim: depois disto, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas. E o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então, surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou Cristo, mas fui enviado como o seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da sua voz, da voz do noivo. Pois essa alegria se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Fecha seus olhos, Pai. Nessa noite, junto com a tua igreja, o Senhor me dá a honra de estar aqui nesse lugar. Quantas coisas eu já vivi aqui nessa igreja. Quantos milagres eu já vivenciei nessa igreja. Quantos milagres aconteceram na minha vida aqui nessa igreja. E o desejo do meu coração hoje, Pai, é que tudo se faça novo novamente. Que nós possamos estar aqui e ver o Senhor manifestar o teu poder e a tua glória. Nós viemos aqui senão para te adorar, para te cultuar, para te bendizer, mas o Senhor é um Deus que não despede ninguém sem que antes sacie as nossas necessidades. Por isso nós estamos aqui. Eu te louvo, te exalto, te glorifico, junto com os meus irmãos, crendo que o teu Espírito Santo está aqui neste lugar. E todo aquele que crê que o Espírito Santo está aqui, diga amém. Meu irmão, nós encontramos aqui um momento aonde aquele que foi o precursor, como diz a palavra, se encontra diante de uma situação colocada pelos seus discípulos. Mas para que você possa entender, eu acredito que todos que estão aqui nessa noite conhecem essa passagem. João Batista foi aquele que foi dado a Isabel, prima da mãe de Maria, no momento em que Maria também havia se agraciada pelo Senhor. E a palavra de Deus fala que João Batista seria aquele que viria à frente, ou seja, ele testemunharia aquilo que ele nem viveu, mas que ele cria, que ele tinha fé que iria acontecer.
A palavra do Senhor fala que João Batista, ele andava pelo meio do deserto, vestido com uma roupa não muito agradável, comendo aquilo que talvez nós não comeríamos, mas que fazia aquilo que tinha incumbência de fazer, aquilo que foi chamado para fazer. A palavra de Deus fala que João Batista foi aquele que declarou que ele não era digno de atar as sandálias do seu Senhor. Quem era o seu Senhor? Era Jesus Cristo. Ou seja, a forma que nós temos, como João Batista, de diminuir para que ele cresça, é anunciando aquele que virá. Você está me entendendo até aqui? A função de João Batista era anunciar que viria após ele alguém que era muito mais poderoso. Mas olha as palavras que saem da boca do próprio Deus, de Cristo, a respeito de João Batista. Não houve na terra homem nascido de mulher como João Batista, ou tão grande como João Batista. Só que quando a gente pega essa frase, ela faz com que a gente pense, porque o próprio Cristo foi nascido de mulher como João Batista. Só que o que Cristo está querendo dizer nesse momento é que João Batista sabia exatamente a identidade dele nessa terra. Ele sabia exatamente quem ele era. Lembra que eu comecei dizendo para vocês que quando a gente sabe exatamente quem nós somos, automaticamente nós sabemos exatamente aonde é para estarmos e, consecutivamente, nós vamos fazer exatamente aquilo que nós fomos chamados para fazer. Quando começa esse conflito entre os discípulos de João Batista, a resposta de João Batista é muito clara. Eu sempre disse a vocês que eu não era o Cristo. Não há porquê de eu me enciumar ou de eu achar que os seguidores que são dele deveriam estar aqui e não com ele. Deveriam estar caminhando comigo e não ao lado dele. Deveriam preferir ser batizados por mim e não propriamente por ele. Porque ele é o Cristo. É ele que ia vir. É ele que vai fazer. Eu apenas batizo com água para remissão de pecados, mas ele há de batizar com o Espírito, aquele que há de revestir, aquele que há de revelar, aquele que há de consolar, aquele que há de conduzir os passos de todos aqui nessa terra. O que João Batista entendia perfeitamente era a posição dele no reino de Deus. E aí eu queria que você, mais uma vez, fosse boca de Deus sobre a vida do seu irmão. Pergunta para ele: você sabe a sua posição no reino de Deus? Eu não sou contra estudar não, amém, irmãos? Eu amo estudar. Eu amo história, ainda mais da Bíblia. Porque quando eu começo a ler a Bíblia, na minha mente começa a aparecer um monte de coisa. Parece que quando fala da manjedoura, nós tivemos no jantar de pastores, eu e meu pastor, da Nova Vida, tivemos a honra de escutar uma palavra do bispo Tito, uma lenda da Nova Vida. Depois do bispo Roberto, que é o fundador da Nova Vida, o bispo Tito é uma lenda. E eu creio que Jesus, quando recolher ele, tudo que se hoje eu acredito que ele possa estar fazendo, que é montando materiais minuciosos de toda a sua trajetória, irmão, a gente vai ainda ouvir falar muita coisa que Jesus fez através desse homem. Então, ele trouxe uma palavra para nós, ele falou sobre a manjedoura, sobre a preparação do nascimento de Cristo. Quando ele fala sobre isso, ele falou sobre que os pais, tanto Maria quanto José, deveriam ter feito muitos planos e projetos para o nascimento de Jesus Cristo, porque se tinha uma certeza que eles tinham, que aquele era o Filho de Deus. Ou seja, eu vou dar o melhor que eu posso para o Filho de Deus. Só que os planos de Deus, às vezes, não são os nossos planos. A gente foca os nossos olhos em algo melhor. Só que, às vezes, o que Deus ele espera de nós é que nós sejamos obedientes à voz dele. Eu vou te explicar por quê. Quando ele fala sobre isso, ele fala que quando as situações surgem na nossa frente, a gente precisa entender que aquilo é um plano e um propósito de Deus, e a gente só precisa respeitar e viver. Uma sabedoria assim, de uma forma, mas pastor, isso é muito simples. Só que essa simplicidade, às vezes, a gente não consegue entender, a gente não consegue enxergar. Eu vou explicar para você mais uma vez por quê. O Espírito Santo de Deus, ele fala para mim e para você nessa noite sobre diminuir para que ele cresça, sobre viver o propósito de Deus de tal forma que a gente entenda que é o nome dele que precisa ser glorificado. Testemunhar o que João Batista fazia era dizendo: ele está vindo, ele já está entre nós, ele já está fazendo. Não era como hoje, que eu poderia tirar uma foto, postar na internet e alcançar milhões de pessoas. Era bater na mesma tecla todos os dias, que aquele que disse que viria, agora ele está entre nós.
João Batista, e aqui é próximo da morte dele, ele é entregue, decapitado pelo pedido de uma menina, e ele é morto. A palavra do Senhor fala que logo depois que ele é morto, Jesus ele pega um barco, ele vai para o outro lado da margem, tentando ficar um pouco sozinho, porém as multidões o seguiam e vão atrás dele. A palavra de Deus fala que quando Jesus ele chega do outro lado da margem e o povo já estava esperando lá, a primeira coisa que ele faz, ele cura os enfermos, ele libera a palavra sobre enfermos, ele liberta as pessoas das castas de demônio e ele começa a liberar ali uma sequência de palavras para as pessoas. A palavra de Deus continua dizendo que Jesus, ele, enquanto falava, os seus discípulos via que o dia chegando ao fim, o início da noite estava chegando, os discípulos chegam para ele e falam: Senhor, o que nós daremos de comer para todo esse povo? Dispensa logo eles para que eles possam comprar nas aldeias vizinhas algo para comer, porque por mais que a gente tivesse dinheiro, a gente não tinha como alimentar todo esse povo. E Jesus vira para os seus apóstolos e fala assim: o que vocês têm? Essa pergunta ecoa muito dentro do meu coração, porque eu fico pensando todos os dias, o que eu tenho que o Senhor pode usar? O que eu tenho que Jesus pode usar a favor dele? O que eu tenho que quando as multidões forem alimentadas ou forem alcançadas, o nome do Senhor vai ser lembrado? Porque às vezes a gente pensa que só porque serve a Deus não vai passar por dificuldade, não vai passar por aflição, não vai passar por um momento difícil. Vivemos uma busca desenfreada de às vezes vir à igreja, e me perdoe, porque isso não é só na Nova Vida, e quando eu falo Nova Vida, eu não falo Nova Vida de Vila Rosalie, eu falo da denominação. Há muitos anos atrás começou-se uma teoria da prosperidade, onde as pessoas só vinham para a igreja para conquistar, para multiplicar, para viver. Eu não estou dizendo que você vai viver na miséria não, irmão. Eu não estou dizendo que você não vai ter um carro, que você não vai ter uma casa. Hoje eu me atrasei, não me atrasei. Como eu vinha para Vila Rosalie, eu deixei tudo organizado lá em São Mateus, para que o pessoal chegasse cedo, abrisse a igreja, que geralmente quem faz todos os cultos isso sou eu. Quando eu cheguei não tinha uma vaga para estacionar. Não tinha vaga na frente da igreja, não tinha vaga na frente da Batista, não tinha vaga no estacionamento. Tudo de carros dos membros da igreja de Nova Vida de São Mateus. E eu olhei aquilo e falei: Senhor, glória a Deus. O Senhor está prosperando o seu povo. Nem vaga para mim tem. Deus é bom, amém, irmãos? Só que o que nós estamos pregando constantemente naquele lugar não é que Deus pode dar, porque todos nós sabemos que Ele pode dar. Os discípulos que andavam com Ele se tornam atônitos e eles perguntam para Jesus assim: mas Senhor, o que nós vamos dar a esse povo de comer? Mas o que vocês têm? A gente tem aí 5 pães e 2 peixes. Ele falou: traga aqui. E Ele fez algo, irmãos, que chama a minha atenção. A palavra do Senhor fala que Ele pega o pão, Ele olha aos céus, irmãos, e Ele dá graça. Isso é o próprio Deus, porque Ele poderia liberar uma palavra e dizer: multiplica-se, e aquele pão ia multiplicar, e virar para os peixes e falar: se multipliquem, e aqueles peixes iam se multiplicar, porque Ele era Deus. Mas naquele momento Ele faz menção e referência do Pai. O próprio Cristo, Filho de Deus, faz referência ao seu Pai, dizendo o seguinte: o que vocês vão ver acontecer agora, a glória não é minha, a glória é do Pai. O que vocês vão presenciar, o que vocês vão ser sanados as suas necessidades, eu quero que vocês entendam que vai ser o Pai. O Pai nosso que estás no céu. João Batista, irmãos, e eu volto para ele é exatamente uma cópia de Jesus Cristo. Ele é alguém que entende quem é o Pai na sua vida. Ele é alguém que entende que, diferente dos apóstolos, você não vê a Bíblia dizendo que Jesus Cristo, ele vai, ele escala João Batista, ele treina, ele mostra ele milagres. Não, irmãos. João Batista, ele já nasceu pronto. João Batista já sabia o que era para fazer. Seu pai Zacarias, vindo de uma linhagem aonde ele era um trabalhador da casa do Senhor, eu tenho certeza que durante toda a sua infância ensinou a João Batista aquilo que ele deveria fazer.
as nossas famílias, nos dias de hoje, eu tenho um filho e uma filha, que são um presente de Deus para a minha vida. Eu tive todo ano, no início do ano, esse foi o meu primeiro ano, nós temos uma reunião com o bispo regional. Ele nos chama e faz um gabinete. O que vocês fazem com o pastor Ney aqui, de procurá-lo para ter um gabinete, o nosso é inverso. O bispo nos procura e fala, a gente preciso fazer um gabinete com você, marca o dia, a hora e vem. E essa semana eu marquei na quinta-feira e estive lá. E ele me perguntou muita coisa da igreja, me perguntou muita coisa da minha vida pessoal. E quando chegou para falar da minha família, eu falei para ele assim, bispo, quando eu olho para minha casa, eu tenho a plena convicção de que eu tenho mais do que eu mereço. Eu tenho mais do que aquilo que eu pedi, do que eu imaginei que um dia eu teria. Minha família é uma bênção, não é por meu mérito. Minha família é uma bênção porque foi o Senhor que me deu. Porque se fosse por mim, eu já tinha estragado tudo. E ele falou, pô, que bom e tal. E a gente conversou sobre muitas coisas. E aí eu vou chegar onde eu quero para você poder entender. João Batista, ele tinha aquilo que era necessário para ele ser feliz, irmãos. A gente vê que ele comia gafanhoto, que ele se vestia, que ele se alimentava de mel silvestre, que ele se vestia de roupas de peles de animais. Para muitos aquilo ali, como é que pode alguém que anuncia o Criador, alguém que anuncia o Libertador, não vai viver e comer o melhor dessa terra? Para ele, naquele momento, aquele era o melhor. Às vezes ficamos buscando o melhor e Deus já nos deu o melhor. É porque nós queremos mais. Eu tenho dito lá em São Mateus que o que eu vivo hoje são respostas de orações que eu fiz há muito tempo, que eu me esqueci, mas que o Senhor não se esqueceu, porque Ele não se esquece dos seus. Ele sabe o que eu e você a gente precisa. Só que será que nós hoje nos lembramos quem nós somos na presença do Senhor? É muito bom você viver a resposta do Senhor, receber um bem material. É muito bom você receber a cura. Eu fui curado por uma oração nesse altar. Eu fui diagnosticado com muitos hemangiomas na cabeça. E aí a minha bolsa de exames, de pedidos, de resultados veio para esse altar. E num culto a igreja levantou um clamor aqui. Eu fui fazer um exame, quando eu cheguei lá, eu tenho na minha casa um exame, morte, e tenho outro exame, vida. Eu sou prova viva, irmãos, da resposta de Deus aqui nesse lugar. Só que se eu, depois que fui curado, que entendo que Deus tem um propósito na minha vida, viver uma corrida e uma sangria desatada só para ter, como gerações futuras entenderão e viverão e saberão que o Deus que nós servimos, Ele cura se eu que fui curado não anunciar, se eu não testemunhar. Quando Jesus ele é crucificado e Ele ressuscita e se apresenta a Maria, depois aos apóstolos, já lá na praia, quando Ele pergunta se tem algo para comer e os apóstolos dizem que não, e Ele fala mais uma vez, lancem a rede, e ali acontece aquela segunda pesca maravilhosa. Quando os discípulos chegam à praia, eles veem e falam, é Jesus. Jesus tem um encontro com Pedro, de todos os que estavam ali, e Jesus faz aquelas perguntas para Pedro, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus estava dizendo para Pedro o seguinte, Pedro, se você me ama, testemunha quem eu sou para as próximas gerações. Paulo tem um encontro com Cristo na estrada para Damasco. De perseguidor, ele passa a ser agora um também percursor de Cristo. Alguém que testemunharia os feitos de Cristo. O homem que mais abriu igrejas foi Paulo. Ele declara o seguinte, eu aprendi a viver no muito, mas eu também aprendi a viver no pouco. O engraçado é que quando ele viveu no muito, ele não tinha Cristo. E quando ele viveu no pouco, era quando ele servia ao Senhor. A palavra vai dizer que Paulo, ele pregava nas cidades, era açoitado,
era quase morto, era jogado lá de fora da cidade, ele se levantava, sacudia a roupa e voltava para pregar o evangelho. Ou seja, não é possível que se isso ficou registrado na palavra do Senhor para mim e para você, não quer dizer nada para nós. Pastor, o senhor está falando isso com uma aliança no dedo, de ouro, com relógio, com perfume, com celular, com tênis que custou dinheiro. Que humildade é essa que o senhor quer dizer? Que nós não devemos cobiçar ou querer o melhor dessa terra, vestido, perfumado, cabelo cortado? Porque o senhor não parece com João Batista. O senhor não está vestido de pele de animais. Tenho certeza que o seu almoço hoje não foi gafanhoto. Mas existe um princípio que Deus, Ele estabelece para mim e para você, na palavra dEle. Ele diz que aqueles que o buscam em espírito e em verdade, e que buscam em primeiro lugar as coisas de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando você entende quem é você, o lugar que você está e o que você tem que fazer, as janelas dos céus se abrem sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a sua vida, meu irmão. Eu não fico como a onda do mar, que vai e vem, e uma hora eu quero, uma hora eu não quero, uma hora eu creio, uma hora eu não creio, uma hora eu vou fazer, uma hora eu não vou fazer. Eu não sou uma pessoa inconstante na presença do Senhor, que preciso ser motivado pelas bênçãos que Ele vai me dar. Eu sou alguém que conheço quem Ele é, que sei quem Ele é, e como Pai que Ele é, Ele não vai se esquecer de mim. Isso se estende a todos nós, irmãos. Perdemos, às vezes, muito tempo da nossa vida correndo atrás do vento, indo atrás de bênçãos, quando a palavra do Senhor diz que elas nos seguirão, elas virão atrás de nós. Mas quando isso vai acontecer, pastor? Quando eu fizer aquilo que eu fui chamado para fazer. Quando eu me posicionar e seguir a ordem que foi estabelecida sobre a minha vida. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A palavra do Senhor não diz, ide ser rico, ide ser... Não, a palavra do Senhor diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor tem muito para derramar sobre a tua vida. O Senhor tem muito para te dar. Os seus celeiros transbordarão, os seus lagares transbordarão. Você não vai precisar pedir emprestado, você vai ter para emprestar. Mas tudo isso vai acontecer sobre a sua vida quando você entender e estiver dentro do propósito que Deus tem preparado para você aqui nessa terra, meu irmão. Não é o quanto você ganha, não é o quanto você tem no banco, não é o quanto você pode ter o poder de aquisição, é o quem você é em Cristo, é o quanto o teu coração está cheio dele, é o quanto ele tem confiança em você, de que você é um instrumento dele aqui nessa terra. Nós vemos aqui no Evangelho de João, que João fala assim para eles, mais uma vez: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo está presente e o escuta. Se alegra muito por causa da voz do noivo. Deus me trouxe aqui nessa noite. Eu cheguei atrasado porque eu sempre faço questão de estar no início lá no culto, lá na igreja. Porque eu sempre digo para as pessoas, quando a gente começa o culto lá, eu sempre faço essa pergunta para eles: o que você veio fazer aqui hoje? Porque se você veio por uma necessidade, talvez você vá embora sem a sua necessidade sanada. Porque enquanto Jesus andava, a Bíblia fala que a multidão o apertava, a multidão encostava nele. E muitos não receberam aquilo que foram buscar. Porque às vezes a gente acha que só de vir à igreja, de estar aqui reunidos, e o Espírito Santo de Deus está aqui, eu vou sair daqui abençoado. Irmãos, esquece. O livro de Coríntios fala sobre os dons do Espírito, que é dado a todos nós. E que esses dons que são manifestados sobre nós, ele tem um propósito,
é de que o nosso irmão seja abençoado através da nossa vida. O propósito de você vir aqui, primeiro, é adorar o Senhor. E segundo, é de abençoar quem está do seu lado. Mas pastor, como é que eu vou abençoar se eu estou precisando? Enquanto você abençoa alguém, o céu derrama sobre você. Enquanto você profetiza sobre alguém, o céu derrama sobre você. Enquanto você abre a sua boca, você estende as suas mãos, você libera palavras de adoração e proféticas sobre alguém, irmãos, o céu derrama sobre você as suas necessidades. Não temos que buscar Ele por aquilo que Ele pode promover. O que nós precisamos é ativar dentro do nosso coração o entendimento. Quando João Batista anunciava a vinda de Jesus Cristo, ele estava dizendo o seguinte: pós o pecado que aconteceu lá no Jardim do Éden, a nossa conexão com Deus foi rompida. E vem alguém que nos devolverá essa conexão com o céu. Olha a palavra de Jesus para os seus apóstolos: não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Descerá sobre vocês o Espírito Santo de Deus, e através de vocês o Espírito Santo de Deus manifestará os frutos do Espírito. E aí vocês vão, e quando vocês saírem cheios do Espírito Santo de Deus, batizados com o Espírito Santo de Deus, vocês farão coisas maiores do que eu propriamente fiz. Irmãos, entenda uma coisa nessa noite. Tem pessoas, Paulo, vou falar sobre Pedro. Pedro tem um sonho. E ele sonha comendo algo que um judeu não poderia comer. E o Senhor diz para ele o seguinte: e aí, Pedro, você comeu? Não, Senhor. O Senhor sabe que eu não boto nada impuro, eu não toco, eu não faço, eu não como nada que é impuro. E Jesus fala para ele assim: Pedro, não torne impuro aquilo que eu já purifiquei. Vou te enviar algumas pessoas. Quando você acordar, você vai até a casa desse centurião que chega lá. Tem alguém esperando por você lá. A palavra de Deus fala, irmãos, que quando Pedro chega nesse lugar e ele começa a falar de Cristo Jesus, existe um mover do Espírito Santo naquele lugar. Sabe o que eu estou dizendo para você? Às vezes a gente seleciona os lugares que a gente vai estar, e não está errado. Mas existem lugares que eu e você precisamos estar para que essas pessoas sejam alcançadas pelo Espírito Santo de Deus. Existem lugares que Deus vai usar a minha vida e a sua vida. Eu sempre converso com o meu pastor, que quando eu ainda obreiro aqui na igreja, e isso é muito importante você saber, eu não deixei de ser um obreiro não, amém, irmãos? Eu ainda luto com muita coisa lá na igreja, porque quando eu vou botar a mão para fazer, o pessoal fala: peraí, pastor, isso agora é pastor, irmão. Peraí, irmão, eu tenho 2 braços e 2 pernas, vou fazer junto com vocês. Mas todas as vezes que eu ia visitar alguém, todas as vezes que eu ia na casa de alguém, todas as vezes que eu ia movido pelo Espírito em algum lugar, eu falava: eu vim aqui porque o Espírito Santo de Deus nos enviou. E segundo, eu estou aqui em nome do meu pastor e da igreja Nova Vida de São Mateus, de Vila Rosali. Porque tem lugares, irmãos, que não vai ser o pastor Ney que vai chegar. Vai ter lugares que quem vai enviar, o Senhor vai enviar, vai ser você. Quem é bom de matemática aqui? Dá maior medo de levantar a mão, né? Eu ia falar que era bom de matemática e ia ganhar 1 milhão agora. Ninguém levantou a mão, perdeu a benção. Amém, irmão? Tô brincando, não ia falar isso não. Vou te fazer uma pergunta que é muito simples. Quanto é 5 vezes 0? Quanto que é 5 vezes 0? Quanto que é 20 vezes 0? Quanto é 5.000 vezes 0? Para que haja uma multiplicação é necessário que tenha pelo menos 1. Não se dá para multiplicar nada vezes 0. Às vezes, irmãos, a gente quer que na nossa casa nós possamos declarar como Josué: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas para multiplicar a palavra do Senhor naquele lugar, é necessário que pelo menos você tenha a palavra no seu coração. O que tem saído da tua boca? O que tem fluído da tua boca? Porque a palavra de Deus fala para eu e você guardar o nosso coração, porque deles fluem rios de água vida.
Você amaldiçoa ou você abençoa o seu lar e a sua família? Você amaldiçoa ou você abençoa tudo aquilo que o Senhor tem confiado nas suas mãos? João Batista, irmãos, era uma pessoa rude, enérgica, mais do que Pedro. Ele pregava dizendo: raça de víboras. Porque aquele tempo era necessário usar essas palavras. Nós hoje precisamos anunciar os feitos do Senhor. Falar para pessoas que Ele cura, que Ele liberta, que Ele restaura, que Ele traz vida àquele que está morto, que Ele muda a vida das pessoas, que Ele faz isso tudo. E por esse motivo, irmãos, é que nós estamos aqui. Porque nós somos a prova viva de que alguém que estava condenado ao pecado foi encontrado por Ele e teve uma nova oportunidade. Mas também é muito importante dizer para essas pessoas que após esse encontro, nos tornamos a ser novos percussores de Cristo Jesus. Nos tornamos pessoas que precisamos levar a palavra para aqueles que necessitam. Só que como é que eu vou levar a palavra para alguém se eu vivo constantemente pensando em mim? Se eu vivo continuamente só pensando em mim, orando por mim, pedindo por mim e buscando por mim? Mas estou errado? Claro que não, irmão. Mas aquele ditado que tem no mundo de pouca farinha, meu perão primeiro, não funciona para quem é servo de Deus. Jesus declara para um homem que queria segui-lo, dizendo: o Filho do Homem não tem sequer um lugar para inclinar a sua cabeça. Não tem um telhado, não tem onde morar. É isso que você quer? Porque o que ele estava dizendo é o seguinte: aqui nessa terra, a provisão que eu preciso, o Pai do céu vai me dar. Mas aquilo que Ele está preparando para mim e para você, lá no céu, é muito melhor. E só tem um jeito, irmãos, de desfrutar de tudo que nos espera no futuro, na vida eterna. É fazendo o ID do Senhor. O ano da travessia aqui na Vila Rosali vai ser um ano de cuidado. Você está se preparando para cuidar das pessoas? Você está se preparando para que Jesus use você para ser instrumento sobre a vida de alguém? Eu liberei uma palavra no culto do dia 31 lá na igreja, dizendo para as pessoas que nós vamos viver um ano de 2025 extraordinário. Vamos ver muita bênção do Senhor, mas vamos viver oportunidades de ver pessoas se rendendo aos pés do Senhor através da nossa vida. Eu hoje carrego a honra de a pessoa que pregou o Evangelho para mim, que me ganhou para Jesus, hoje congrega na Nova Vida de São Mateus comigo. A pessoa que me convidou para ir para a igreja há 26 anos atrás, hoje é membro da igreja que eu pastorei. Você sabe o que é você olhar para o lado e você saber que Jesus, ou melhor, que alguém foi alcançado, essa pessoa que está do seu lado foi alcançada, porque Deus usou a sua vida, porque você se permitiu ser usado por Deus? Volto a dizer para você, João Batista, tem um louvor que eu amo, eu tenho cantado muito ele, tenho usado ele muito nas minhas devocionais, que ele talvez esteja sendo até corriqueiro, mas que fala especificamente de João Batista, que é esse louvor que vocês também ouvem dizendo, que diz que ele vem preparando o caminho, e ele declara, dizendo que é ele e é por ele que eu estou gastando a minha vida. Ele vem endireitando as veredas. E eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Você pode ficar de pé?
É muito legal quando a gente vem na igreja. Eu não sou convidado aqui não, amém, irmãos? Amém, irmãos? Sou membro aqui desse lugar. Mas é muito legal quando a gente olha para eles assim, fala de uma música, eles ficam todos olhando para a cara do outro, como quem diz: não sei fazer isso não. Você fica arrumando ideia e agora? É engraçado que eu não sei cantar. Aí ele para mim: canta você que a gente te acompanha. Aí eu também não sei cantar, eu sei a letra, mas não sei cantar, irmão. Você sabe, irmãos? Então a gente canta junto? Pode ser? Tem a letra aí? Agora, vou fazer igual meu pastor Ney. Se adianta, porque eu não sei a letra. Amém, irmão? Me ajuda, que senão quem vai brigar com vocês hoje sou eu, hein? Me ajuda, meu filho. Estou preparando? Vamos, Lucas. Você começa e eu vou. Se você só começar, eu vou. Coloca a letra aí, meu filho. É ele. O nome da música é ele. Estou preparando o caminho. Vamos? Endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. O importante, o que importa é o que ele cresce. Nele é meu prazer estar. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que viverá. Por ele
dia 31 de dezembro, na praia do Arpoador, teve uma orgia. 30 homens fazendo sexo ao ar livre, para que todos pudessem ver. Na praia do lado, na praia do Leme, estava tendo uma virada do ano de um culto. Tinham diversas cantoras e cantores lá, profetizando sobre a entrada do ano. E eles programaram essa orgia como algo para afrontar o que estava acontecendo ali do lado. 30 homens homossexuais promoveram uma orgia combinada na internet para quem quisesse participar. Não era algo fechado não, irmão, era livre para quem quisesse ir. Os sinais dos tempos nos mostram que a volta de Jesus está muito próxima. Os sinais dos tempos nos mostram que a volta de Cristo a cada dia que passa está batendo a porta, irmão. E a palavra de Deus fala que somente aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade vão viver a salvação que o Senhor tem preparado para nós. É tempo, irmão, de nós resgatarmos a nossa identidade em Cristo, de sabermos quem nós somos no Senhor, de saber para que o Senhor nos plantou aqui nessa terra. É muito bom eu chegar aqui e eu gritar e eu dizer que você vai prosperar, é muito legal. Eu sei que a igreja gosta de ouvir isso, mas a verdade é que para onde nós vamos, o que nós juntamos aqui nessa terra vai ser corroído pela traça e pelo ferrugem. Pastor, então amanhã você vai dar o teu carro, você vai dar a tua casa? Não, irmãos. Eu vou continuar desfrutando do que Deus me deu lá, mas eu não vou deixar com que isso tome o lugar do propósito que Deus tem sobre a minha vida. Eu não vou me perder pelo meio do caminho, ainda que Ele me dê um apartamento, que Ele me dê um carro zero, que Ele encha a minha conta de dinheiro. Eu não vou deixar de anunciar o Evangelho àqueles que precisam, porque existem coisas que o dinheiro não pode fazer. Existem coisas que só o poder no nome de Jesus Cristo pode promover. E sabe quem Ele escolheu no meio dessa geração para que pudesse entregar isso? Eu e você, irmãos. O poder não é só de quem está com o microfone na mão. Você tem que pregar o Evangelho na fila da padaria. Você tem que pregar o Evangelho dentro do metrô, dentro do transporte que você pega. Você tem que pregar o Evangelho aonde você trabalha. Você tem que pregar o Evangelho aonde Deus plantar os seus pés, irmãos. Já viu aquelas pessoas que quando você encosta perto delas só reclamam da vida? Ontem a gente foi fazer um casamento. Eu fui fazer um casamento, não. Meu pastor foi fazer um casamento e eu fui ficar do lado dele para aprender. E a calça que eu tinha para o meu terno era a calça da minha ordenação. E a minha calça da ordenação, eu emagreci, amém, irmãos? Pensa você que eu vou dizer que eu perdi porque engordei. Não, porque eu não engordei não, em nome de Jesus. Quem me chamar de gordo vai ser comido de bicho. Eu ia falar uma coisa, nem sei se essa pessoa está aí, mas tem uma pessoa na igreja que me chamou de gordo. Se ela não veio mais, ela foi comida de bicho. Se está aí, depois me pede perdão, irmão, em nome de Jesus. Tua sorte que quando tu me chamou de gordo eu não era pastor ainda. Fala mal de pastor dá ruim, irmão, você não faz ideia. Então, eu cheguei lá para consertar a calça, porque eu comprei o terno para ordenação, e aí confiei numa ovelha, que é o baterista lá, o líder do ministério de louvor lá da igreja, que é o meu pequenininho, meu moralinha, que eu não vivo sem ele. E aí eu confiei a ele de pegar, ele pegou no dia da minha ordenação, irmão, que eu comprei no Nova América, ele trabalha lá, e o papel estava com ele. Fala, pegou não, pastor, mas eu pego. Fala, pegou não, mas eu pego. Chegou no dia antes da ordenação, eu falei, pastor, para a ordenação eu falei que chegava. Se você ver o vídeo da minha ordenação, a minha calça está com a perna desse tamanho, eu pareço até o John Travolta, nos embalos de sábado à noite. E aqui, irmão, eu pareço até o Chitãozinho, o Zezé de Camargo e Luciano. E aí eu fui lá ontem para consertar a calça, para abrir o gavião, para aumentar, para ter para ficar em paz lá no casamento. E aí quando eu cheguei lá, na loja para poder consertar a calça, a mulher falou assim, o senhor quer um café? Eu falei, quero. Ela falou, o senhor prefere com açúcar? Eu falei, por favor. Ela, pouco ou muito? Eu falei, minha filha, bota açúcar, porque de amargo já chega a vida. Quando eu falei isso, irmãos, eu quase peguei a palavra e engoli de volta. Eu falei, não, senhora, esquece o que eu falei. A minha vida é boa demais para dizer que ela é amarga. Sabe por quê, irmãos? Porque palavra tem poder. O que sai da nossa boca tem poder. Pedro e João
indo ao templo para orar. Um homem que era paraplégico sentado à porta formosa, olha para eles e pede uma esmola. A palavra de Deus diz que Pedro e João fintam os olhos nele e diz o seguinte: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E a palavra do Senhor diz que ele estende a mão, e quando ele pega na mão, ele se coloca de pé, ele se firma sobre os joelhos. E sabe o que acontece com aquele homem? Ele entra no templo para adorar, irmãos. Sabe o que eu estou dizendo para você? Que muitos paralíticos da fé vão se apresentar diante de você. E se na sua boca tiver palavras de que a vida é amarga, e não palavras de bênção, eles vão continuar na porta do templo, mendigando, pedindo dinheiro. Mas se na tua boca tiver palavras que fluam rios de água viva, eles vão se levantar e vão estar do teu lado, cultuando junto com você. E sabe qual vai ser o comentário? Esse não era aquele que ficava na porta do lado de fora, esmolando e pedindo? E o Senhor vai ser glorificado através da tua vida. Gastar a vida, entregar a vida ao Senhor, é se dedicar fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer, que Ele confiou nas tuas mãos para fazer. E se Deus me trouxe aqui nessa noite, irmãos, é porque tem alguém aqui que hoje precisava ouvir essa palavra. É porque tem pessoas que hoje já não conseguem sentir o seu coração ardendo por fazer a obra de Deus, que só vivem numa busca desenfreada por eu quero ter. Só que, irmãos, não existe nada mais valioso do que a presença do Senhor. Não existe nada mais valioso do que você ser um instrumento nas mãos de Deus. Não existe nada mais valioso nessa terra do que o nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome e que todo poder está sobre ele. Quantos ministérios, quantas pessoas estão sentadas no banco, deixando de fazer aquilo que o Senhor escolheu para poder fazer, irmãos. A casa do Senhor, ela precisa de trabalhadores. Mas, pastor, eu quero pregar. Você tem a oportunidade, meu irmão, de ficar na recepção. E quando alguém entrar, se você der um abraço cheio do Espírito Santo de Deus, quando a palavra sair no altar, a semente já foi plantada lá. Quem ganhou a pessoa para Jesus não foi o pastor, mas foi a sua vida que abraçou a pessoa lá, irmão. Mas, pastor, eu quero altar. Às vezes existem crianças que chegam na salinha, que sobre ela estão um monte de palavras de maldição. Você tem a oportunidade de botar a mão sobre a cabeça dele e dizer: sobre a sua vida não vale palavra de encantamento, sobre a sua vida não vale maldição hereditária, sobre a sua vida não vai acontecer o que aconteceram com seus pais, sobre a sua vida, Pai do Espírito Santo de Deus, coisa que o pastor que está aqui em cima pregando talvez não consiga fazer. Não é o que você quer fazer, é o que Deus te chamou e te escolheu para fazer, irmãos. E quantas pessoas hoje estão se destinando: eu não quero fazer mais nada na igreja, eu quero ficar no banco, eu não quero mais essa coisa de ministério, porque quando a gente se mistura, a gente sabe de muita coisa. Deixa eu te explicar uma coisa: o cisco que está no olho do teu irmão é muito menor do que a trave que está no teu. O defeito que o teu irmão carrega é muito pequeno, perto talvez daquilo que você esconde, que só você e Deus sabe. Não seja a palmatória do mundo, não seja alguém que vai destinar outro irmão a ladeira abaixo. Seja alguém que vai estender as mãos e vai dizer: aquilo que eu tenho, eu te dou. A mesma oportunidade que eu recebi, a mesma oportunidade que me deram, a mesma palavra que me foi pregada, é essa que eu quero compartilhar com você. Mas lembra da multiplicação? Não se multiplica aquilo que não se existe. Bota a mão no seu coração aí. Declara assim comigo nessa noite: Pai, mas fala com vontade: Pai, diante da Tua presença e dos meus irmãos, eu declaro nessa noite: eu quero viver um tempo novo na Tua presença. Eu quero ser um instrumento utilizado pelo Senhor, que seja eu enviado pelo Senhor às multidões, para que elas se dobrem diante do Senhor, e que no final de tudo, Pai, o Teu nome seja glorificado e exaltado aqui nessa terra. Eu não quero mais, Senhor, ficar sentada, murmurando ou reclamando da vida.
Eu quero que o meu coração, Senhor, esteja cheio da Tua palavra, para que dos meus lábios fluam rios de água viva. Agora levanta a tua mão, meu irmão, que eu quero profetizar algo sobre a tua vida. Pai, nessa noite, aqui nesse lugar, na tua casa, aonde os santos se reúnem, Senhor, eu quero liberar uma palavra sobre a vida dos teus filhos. Que tudo aquilo que eles acabaram, Senhor Deus, de dizer com seus próprios lábios, se cumpra sobre a vida dos teus filhos. Eu profetizo pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, que aqueles que estavam adormecidos, eles vão acordar, ó Deus. Desse lugar, ó Senhor, se levantará um grande exército, ó Pai, que pregará o Teu Evangelho, que falará do Teu amor, que levará as boas novas, ó Deus, e que também viverá todo o propósito que o céu já liberou sobre a vida deles. Que enquanto nós, ó Pai, eles estiverem falando do Teu amor, se algum espírito de enfermidade estiver sobre eles, que caia por terra em nome de Jesus. Se alguma necessidade bater a porta deles, que se cumpra com a Tua palavra dizendo que antes que qualquer tentação, oh meu Pai, viesse sobre eles, o Senhor já havia enviado o refrigério, que eles sejam, meu Pai, instrumentos utilizados por Ti nessa terra. Que eles possam ouvir a Tua palavra, e ao ouvir a Tua palavra, a fé no coração deles venha a crescer, ó Deus, porque a fé é o firme fundamento, Senhor, daquilo que nós não vemos, mas nós cremos que vai acontecer, e diante das circunstâncias, Senhor, eles vão profetizar em Teu nome, e o milagre vai acontecer para que Tu seja glorificado, Senhor. Eu nessa noite, Pai, como ministro do Teu Evangelho, eu abençoo os Teus filhos aqui nessa casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todo aquele que recebe essa palavra, diga amém. Agora você pode aplaudir a Deus, queridos. Agora dê a Ele sempre o seu melhor, porque Ele deu o melhor por você. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Levante as suas mãos aos céus. Muito obrigado pela sua vinda aqui, amém, meu irmão? Muito obrigado pela sua estadia aqui. Eu quero que você carregue uma certeza no seu coração. Quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Se Ele te trouxe aqui, é porque algo Ele tinha para a sua vida. Que o seu coração seja uma terra fértil. Que essa palavra como semente encontre um espaço no seu coração. E ela venha crescer. E dentro dessa semana, eu creio que Deus Ele vai te usar para abençoar outras vidas. A palavra de Deus fala que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Você hoje recebeu, foi bem-aventurado, mas você vai ser mais bem-aventurado ainda, porque você vai dar a palavra que você recebeu sobre a vida de alguém. Amém, irmão? Amém, meu irmão? Pai, eu te agradeço por essa reunião que aconteceu aqui na tua casa. Eu te louvo pelo corpo de Cristo aqui reunido. Eu sei que eu estou diante daqueles que vão morar no céu. Um dia o Senhor prometeu que viria buscar a tua noiva, e nós somos a tua noiva. Estamos à busca, ó Senhor Deus, à espera incessante do nosso noivo Jesus Cristo. Porque um dia, Senhor Deus, como seu próprio Filho disse, Ele já preparou as mansões celestiais para nós. E um dia nós estaremos nas bodas de Caná da Galileia, junto com Ele, Pai. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, que o Teu propósito se cumpra sobre a nossa vida. Que nós não venhamos a nos esquecer de quem nós somos no Teu reino. De quem foi que nos chamou, de quem foi que nos separou e o propósito que está sobre nós. Com as mãos para o alto, eu abençoo as mãos dos Teus filhos. Em Provérbios fala, Senhor, que quando eu levanto a minha mão direita e esquerda, sobre mim há prosperidade e longevidade. Sobre a vida dos Teus filhos, assim também haja. Que eles provem, meu Pai, do Teu favor. Que eles possam viver a Tua provisão todos os dias. Assim como o nosso Cristo nos ensinou, Tu és o pão nosso que estás no céu. Espírito Santo, muito obrigado pela Sua pessoa aqui no nosso meio. Pois eu creio que o Senhor não é uma coisa, não é algo. O Senhor é alguém que também demanda de atenção e de amor, e que nós possamos te dedicar, Senhor, o nosso amor e a nossa atenção. Fala aos nossos corações quando necessário. Ministra sobre nós quando necessário. Eu abençoo a vida dos meus irmãos aqui nessa noite. Te peço que o amor de Deus, Pai,
a graça insondável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós. Igreja de Nova Vida em Vila Rosali, de uma forma rica. Aplauda o nosso Deus querido. Vá em paz. Uma excelente semana para você.